amor intensamente. Ele nos amou. Viver o amor, sentir o amor intensamente. Ele nos amou. Glória a Deus. Como é bom estarmos em unidade. Como é bom a gente poder celebrar a vida um do outro. Sabendo que você é muito especial, tá? Essa é a nossa mensagem para você, que você possa levar essa etiqueta, depois colocar em algum lugar, na agenda, no caderno. Mas que hoje a nossa mensagem é que você entenda que a gente não caminha sozinho. A gente precisa do nosso próximo, tá bom? Então sente aí um pouquinho, acalmar os corações. Eu tenho mais uma mensagem para dar para vocês. Nós da juventude, né, Tempo Central, nós recebemos uma missão esse ano, 2022. Veio a missão da nossa sede, baseado no que o nosso pastor-presidente, pastor Antônio José, tem nos ensinado, tem nos instruído. E ele, todos esses anos, tem falado muito sobre ser discípulo, acolher e servir. Nós, da juventude, recebemos uma mais especial ainda, para nos mostrar como podemos amar, acolher e servir o nosso próximo. E a missão desse ano foi dado o start, eu e mais um. Como assim, Charlene? O que é esse eu mais um? Nós entendemos, do sangue de Jesus tem poder, desse microfone, que caminhar com Jesus é refletir o seu comportamento, é refletir tudo aquilo que Ele deixou para nós em sua palavra, é trazer as convicções do reino de Deus, na nossa vida, na nossa prática diária. E isso, nessa caminhada, como eu já comecei a dizer, nós não caminhamos sozinhos, nós precisamos do outro. Então, o reino de Deus não é isolado, ele é uma comunidade. Então, eu preciso de alguém do meu lado para caminhar junto e crescer com Cristo juntos. Da mesma forma que eu consigo ajudar o meu próximo, ele também vai me ajudar nessa caminhada. E quando nós lemos a Bíblia, nós deparamos com várias pessoas que sempre tiveram alguém ao seu lado, como Moisés e Josué, como Josué e Caleb, e tantos outros. E nosso desafio para você, juventude, é também caminhar com alguém esse ano. Charliane, mas é com alguém que ainda não é cristão? Não necessariamente. É com o seu amigo que está aí do seu lado, que está precisando de ajuda, de um ânimo espiritual, de dar aquela empolgada, né, entusiasmar, assim, de ler a Bíblia, de vir para a casa de Deus, para vir para a escola dominical. Aquela pessoa que você sente que está precisando de uma ajuda. Então é essa pessoa que você vai se aproximar dela e vai dizer, mas você, agora vamos andar com Cristo. Nessa caminhada nós vamos frutificar para o reino de Deus. E aí o que eu consigo em comunidade gerar, eu vou impactar a minha comunidade lá fora. O nosso intuito é começarmos aqui de dentro, estarmos fortalecidos, estarmos unidos em Cristo,
para que lá fora o mundo possa ver a luz de Cristo brilhar em nós. Não adianta falarmos de Jesus se em nós ele ainda não vive. Se nas minhas atitudes, no meu falar, no meu pensar, ele ainda não é refletido. Então, nesse ano 2022, nós vamos brilhar a luz de Cristo. Nós vamos ficar tão parecidos com Cristo, e quando as pessoas lá fora nos olharem, vai ver, eu vejo Deus naquela pessoa. Eu vejo Deus naquele jovem. Esse é o nosso intuito. Então, ao longo desses meses, nós vamos compartilhar com vocês ensinamentos, mais instruções, como será esse eu mais um. Ok? Quem topa ser mais um aqui? Amém. Então, esse vai ser a nossa missão para 2022. E nós queremos contar com toda a juventude. Amém. Lorena. Está preparada a casa e o meu corpo.
Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E se passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus, glória a Deus. E agora nós vamos para a melhor parte do culto, que é a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar meu amigo, pastor João, é o líder do nosso setor. Eu conheço ele como amigo, como pastor, já há muitos anos. Tive a oportunidade de aprender muito com ele na igreja de Gama Filho. E é uma honra tê-lo conosco, tá certo? Então fica com a palavra, pastor João. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, que alegria estar aqui para celebrar ao Senhor Jesus com essa bela igreja. Eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Que bom retornar a este lugar. Nós estivemos aqui com os irmãos na festividade de aniversário deste templo e desta igreja. Mas é sempre bom retornar à congregação de Altranúncio, onde relembra muitas vezes que visitamos aqui, né, irmão Alisson? Com a nossa congregação Daniel de Queiroz, onde eu aceitei Jesus há algum tempo atrás. E é sempre bom ver que o nosso Deus, Ele age no decorrer da história, que Ele age no decorrer, nos bastidores, quando as cortinas parecem se fechar. Deus continua levantando uma geração de adolescentes e jovens compromissados com a sua palavra. Talvez nós não tenhamos a percepção e a total e plena ideia de tudo aquilo que Deus faz. Mas nessa noite eu consigo visualizar um pouco disso, porque há muito tempo essa igreja realiza muitos cultos de jovens, ora por isso, faz muito isso, e muitos aqui não eram nem nascidos quando isso já acontecia, e você foi alcançado por essa graça de Deus, porque no passado uma igreja orava, uma igreja pedia, e certamente todos nós somos resposta dessa oração. Meus queridos, para a nossa reflexão nessa noite, eu quero pedir a todos que possam abrir a sua Bíblia Sagrada na primeira carta de João, capítulo de número 2. Primeira carta que João escreve, o capítulo é o 2 e o verso é o número 6, para que nessa poderosa e profunda temática nós possamos refletir um pouco. 1 João, capítulo 2, verso 6, é
a nossa leitura para a nossa meditação nesta hora. Eu quero ler a palavra de Deus, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. É um pequeno verso, uma simples e pequena porção das Escrituras, mas que tem para nós, meus irmãos, um grande valor e nos traz uma grande possibilidade de reflexão nesta noite. Essa carta ela tem um objetivo muito sucinto, um objetivo simples, não tão grandioso como se espera de tantas cartas, que é comunicar. Mas sempre o cristianismo e as suas possíveis ameaças. Às vezes nós passamos as tribulações, as épocas difíceis na igreja, e acreditamos que a igreja, de alguma forma, ela há de passar uma tribulação tão grande que ela será fechada, ou que ela será impedida de fremos, que não pode ser atingida. Dessa forma, essa igreja dessa época também passa algumas questões, algumas aflições da época, devido a alguns grupos pensadores, alguns grupos que desenvolviam as suas teses, os seus pensamentos, o principal dele, o gnosticismo. Então João escreve essa carta para revelar e explicar algumas doutrinas que negam a fé cristã, que negam que Cristo, Jesus é Deus, que negam que Jesus vem de Deus. Mas por outro lado, João também explica que aqueles que estão em Cristo, que aqueles que conhecem ao Senhor, eles têm uma semelhança ideal, uma semelhança muito clara com o próprio Cristo, com o próprio Filho de Deus. Por isso João diz a partir do capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas quando vocês pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, encerrando essa parte, João ele nos diz a respeito dessa percepção de quem anda com Jesus deve andar nos mesmos passos de Jesus. Essa palavra andar, é claro que nós não vamos perceber a respeito das pisadas, literalmente falando. Quando se fala de andar, toda reflexão, seja ela bíblica, seja ela filosófica ou qualquer outra, nós estamos falando, na verdade, da reflexão de como agir. O andar não é verdade que é a pisada literal de Jesus, porque se assim fosse, se alguém perguntasse, como eu vou andar que nem Jesus? Com os pés, como Jesus andou. Mas a resposta não é simples assim. A resposta é que nós devemos agir como Jesus agiu, que nós devemos replicar aquilo que Jesus fez. Mas isso não é tão simples, porque se a nossa missão e se o nosso pensamento fosse apenas replicar o que Jesus fez, como simples toches ou como simples atores, tudo seria mais simples. Mas na verdade, quando nós observamos apenas as ações de Jesus, nós podemos ter diversas percepções, que é exatamente o que acontece no motivo dessa carta. As pessoas entendem a espiritualidade como algo bom. As diversas religiões entendem a espiritualidade como algo saudável. Inclusive, o motivo da qual João escreve essa carta para combater o gnosticismo. Eles entendem que a espiritualidade é algo bom. Só que o corpo é ruim. E por isso nós devemos maltratá-lo, esquecê-lo e não ligar para o corpo. Mas a nossa espiritualidade não nos ensina isso. Por isso, meus irmãos, o nosso objeto de estudo não é simplesmente a réplica ou implantar as ações que Jesus fez tal e qual nas nossas vidas. Na verdade, a nossa maior percepção nessa noite é entender por que Jesus agiu daquela forma, e por que Jesus andou daquela forma, e por que Jesus fez tantas coisas maravilhosas. A visão desses grupos sociais dessa época e de tantos outros da nossa época, que também é tão bombardeada, sobre Jesus, eles atrapalham um pouco de observar Jesus Cristo. É um tanto audacioso para nós nessa noite o desafio que eu tenho para essa igreja e para os jovens que aqui estão. É de nós analisarmos o Cristo, tirando os óculos de qualquer tese, de qualquer pragmatismo, de qualquer ideologia que nos venha dizer que Jesus é uma coisa que ele não é. Porque desde que Jesus apareceu, os grupos dos fariseus, os essênios, os saduceus e tantos judeus tentaram dar
qualificações distintas a Jesus, mas nenhuma delas eram verdadeiras. Inclusive nós mesmos, como irmãos da Igreja Assembleia de Deus, tentamos colocar Jesus num patamar e lhes dar uma nomenclatura e uma tese que ele também muitas vezes não se encaixa. E então os diversos grupos e teses, eles tentam agir, entender a missão de Jesus para explicar o Cristo. Por isso perceba como é audaciosa a nossa missão nessa noite. Ter o Jesus, o Filho de Deus, como objeto da nossa pregação. Nós não queremos complicar a questão, mas o nosso convite, meus irmãos, nessa noite, é que nós venhamos enxergar o Cristo através da sua missão. Porque seria muito simples nós apenas replicarmos as atitudes de Cristo e fazer o que ele fez. E garantirmos a nossa espiritualidade e achar que estaríamos corretos. Mas se nós fizéssemos assim, nós estaríamos abrindo uma grande brecha para dizer que as nossas obras são suficientes para agradar a Deus. E que todas as religiões que fazem o correto, inclusive aqueles que comandam o tráfico no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, que doam cestas básicas e fazem o bem à comunidade, eles também estariam corretos, porque fazem coisas que Jesus também fez. Por isso nós precisamos entender os porquês de Jesus. Por que Jesus andou dessa forma e por que nós, como igreja, também devemos andar desta forma. O porquê das ações de Jesus. São tantos e são muitos, e os evangelhos estão repletos disso. Nós temos diversos versos na Bíblia Sagrada e diversos textos de que Jesus diz da seguinte forma: eu vim para fazer isso, ou eu não vim para fazer isso. Esses textos são basilares. Eles servirão para nos mostrar a motivação e a real ação de Cristo. Por isso eu quero ver um ou alguns nessa noite com os irmãos, abrindo a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19 e verso de número 10. Lucas, capítulo de número 19 e verso de número 10. Talvez o principal deles nesta noite. Lucas capítulo 19, verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui nós temos uma explicação muito clara da missão de Cristo, da missão de Jesus, da missão essencial de Jesus. E quando eu percebo esse texto na relação de Jesus, quando chama Zaqueu para descer da árvore e vai para a casa de Zaqueu estar com ele, e explica que agora a sua missão é salvar o que está perdido, nós começaremos a perceber que tudo aquilo que Jesus fará, e toda a ação de Jesus, e toda a pisada de Jesus, terá plena relação com a sua missão de resgatar o que estava perdido. Por isso, meus irmãos, andar como Jesus andou, é perceber que Jesus, ele pisa e ele anda, porque ele tem uma missão de salvação. E quando nós pisamos e andamos nas pisadas de Jesus e no caminho de Jesus, é porque nós já recebemos essa salvação, já fomos resgatados e agora nós somos fruto da obra de salvação de Cristo. E você de alguma forma expande esse projeto de Cristo, porque entender que Jesus salvou e andar nas pisadas de Jesus é também entender que Jesus andou salvando. Nós temos a missão essencial de Jesus nesse texto. E é simples. Nós fazemos uma percepção e olhar como por muito tempo, muitas vezes, nós nos equivocamos a respeito do Cristo. Por isso, eu disse na introdução que nós deveríamos nos despir, inclusive das nossas teses, que muitas vezes tão teológicas, que não nos permitem enxergar o Cristo. Nós criamos uma estrutura tão grande, tão robusta, para tentar explicar Jesus, e às vezes não conseguimos explicar. E então nós levantamos tantas hipóteses para parecer com Cristo, para estar com Cristo, e nos distanciamos dele a cada dia. Porque de repente alguém pode dizer: Jesus veio para favorecer os mais humildes e aqueles que não têm condição de ter uma vida melhor. Eu sempre faço essa pergunta quando estou diante de um tema como esse. Se fosse uma questão de prova, nós perguntaríamos: qual a missão de Jesus? E eu dizia para você:
Letra A: condenar os opressores e ricos da sociedade. Letra B: favorecer os mais humildes e aqueles desfavorecidos. Letra C: salvar e buscar o que se havia perdido. E nós perceberíamos que a principal missão de Cristo é resgatar o pobre homem pecador, independente de sua classe social, para estar perto de Deus novamente. Quando nós entendemos isso, você passa a entender de forma muito mais clara qual é a missão de Cristo e como nós devemos andar a partir de Cristo. Porque aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. E se Jesus andou salvando muitas pessoas quando esteve aqui, você também deve andar fazendo parte desse projeto de salvação de Jesus Cristo. Quando nós percebemos que a missão essencial de Cristo e toda a ação de Jesus está baseada na sua capacidade de nos resgatar, porque éramos nós que estávamos perdidos, era a ovelha que estava perdida, era a dracma que estava perdida, era tantas parábolas que Jesus cria para explicar que nós estávamos longe de Deus, mas as suas ações e as suas pisadas nos trouxeram para perto do Senhor. Andar nas pisadas de Jesus, meus irmãos, e andar como Jesus andou, é entender a missão divina de restauração do homem pecador, é entender a restauração divina, de que um principal projeto de Deus, o principal projeto de Jesus, nunca foi condenar ou favorecer. Jesus não está como um condenador, Jesus não está como um apontador. Quando uma mulher adúltera chega para Jesus, ele não faz questão de apontar pecados, porque ele também não está apontando. Que não podem levantar o seu dedo, que não podem pegar uma pedra. A nossa missão não é apontar pecados. Andar como Jesus andou não é apontar pecados de terceiros ou de internos. A nossa missão de andar e de parecer com Cristo e permanecer como Ele é, não é juntar pedras, é deixar as pedras onde elas estão. É amar as pessoas, é amar ao que está ao nosso lado, é participar do plano de Deus de resgatar o que está perdido, de resgatar o que está longe, de resgatar o homem sem Deus. As ações de Jesus estão nesse sentido. Mas eu quero ver com os irmãos mais um porquê de Jesus que demonstram as suas ações. E vamos agora para Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 44 e verso de número 45. Marcos 10, 44 e 45 nos diz da seguinte forma: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, ou porque o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É um outro porquê de Jesus que explicam as suas ações, que explicam as suas motivações. Paulo esclareceu nas suas cartas para aqueles receptores e para toda a igreja: nós devemos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A imitação, ela é sugestível e é favorável dentro do cristianismo, mas a imitação com a motivação correta. Eu faço o que Jesus fez, não somente porque ele fez, não somente porque ele replicou, mas a motivação a qual ele fez: resgatar o perdido, expressar o amor de Deus, expressar a graça de Deus. Não é simplesmente atuar ou assumir uma conduta ou um papel quando nós estamos diante da igreja, diante do pastor ou diante da liderança, e depois eu deixo de atuar. Não se trata disso. Se trata de uma replicação e de um discipulado direto com Deus. Eu me relaciono com Deus e Ele repassa para mim os seus projetos, os seus propósitos. Eu oro, eu busco ao Senhor e entendo os planos de Deus. Mas ao mesmo tempo tem alguém que consegue cumprir isso muito bem, que normalmente são os nossos líderes, os nossos pastores, e nós nos espelhamos nessas pessoas para aplicar, para imitar.
Por isso Paulo não tira Jesus de linha, dizendo apenas: sede meus imitadores, façam o que eu faço. Façam o que eu faço, como eu faço o que Cristo faz. Preguem o evangelho por amor, como eu prego o evangelho por amor. Alcancem os perdidos, assim como Cristo me alcançou. Há uma réplica, há uma imitação, há um discipulado. Mas aqui nós temos mais um porquê de Cristo. Porque Jesus está diante de uma conversa com os seus discípulos. E nós temos muito isso em toda instituição, seja ela eclesiástica ou não. Onde tem corporativismo, seja em empresa, em escolas, sempre existe alguém que quer se sobressair sobre alguém. E estavam as duas mamães de Tiago e de João, a mãe deles, tentando achar uma vaguinha para eles numa cadeira do lado de Jesus. Os discípulos discutiam sobre isso. As mães, ou a mãe deles, procuraram Jesus e disseram: Jesus, quando for no teu reino, esses meus dois meninos, que são gente muito boa, conheço demais, ajeite uma cadeirinha para eles, um lugar para eles ao seu lado. Os discípulos conversavam sobre isso. Quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem vai conseguir galgar algumas coisas a mais? E então Jesus, ele traz à tona o serviço, o ministério, que quer dizer serviço, como símbolo de grandeza. E então Jesus explica o porquê ele está servindo, a motivação real pela qual ele deixa o trono, pela qual ele deixa os céus, como diz Paulo na carta aos Filipenses, não tomando por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, se humilhou e esteve entre nós para cumprir o seu papel e para nos servir. E então Jesus diz aos discípulos: quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Quem quer ser o primeiro, precisa servir a todos. No reino dos céus, a ótica e a matemática é essa. Por isso nós precisamos tirar os óculos de muitas teorias, de muitas formas de pensamento que são desenvolvidas para entender o Cristo, para compreender o Cristo, e para dizer: não, Jesus fez isso porque ele estava com pena de uma pessoa, ou Jesus fez isso, não, ele fez tudo isso para resgatar nós que estávamos longe do coração de Deus, que estávamos longe do perdão divino, que andávamos tateando, pegando em paredes, num grande apagão sem conseguir encontrar Deus. E Jesus aperta o interruptor e liga a luz, e nos faz enxergar o próprio Deus na sua pessoa. Pois o Filho do Homem, pois o próprio Cristo, a figura do Filho do Homem, a humanidade de Cristo, o Cristo em pessoa, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou numa melhor expressão, em resgate de todos aqueles que hão de crer, ou todos aqueles que creem. Nós vimos na missão de Jesus, que Jesus andou, e andou salvando. Mas nós vemos através dessa explicação do porquê que Jesus também andou servindo. E se nós queremos andar nos passos de Jesus, nós não podemos abrir mão do serviço. O serviço é amplo. O serviço não se trata apenas daquilo que nós podemos fazer no culto ou na obra de Deus. O serviço se trata de você ser alguém disponível e voluntário ao reino de Deus para agir onde você estiver. Pode fazer uma grande diferença a atitude voluntária no seu trabalho, dentro de um ônibus, ao ceder um lugar a uma pessoa, a sua capacidade de renunciar o seu prazer, a sua boa vontade para servir pessoas, para servir terceiros. Nunca me esqueço de um testemunho de um colega missionário quando servia ao Senhor em Cabo Verde. Nós temos um país com muitas características boas, pessoas que são amigáveis, que são voluntárias. Inclusive aqui no Nordeste as pessoas falam, se abraçam, elas conversam pegando nos outros. Não é característica de todos os lugares. Mas no Cabo Verde as pessoas são mais fechadas, como contava o missionário. As pessoas não têm interesse em fazer favores. Que você está andando com uma sacola, é muito provável que talvez alguém ajude uma senhora com um grupo com quantidade de sacolas, ajude alguém com um carrinho de bebê. Mas lá é diferente, as pessoas não têm acesso, as pessoas não querem parar para servir.
E a forma que aquele grupo de missionários encontrou para revelar o amor de Deus e para mostrar o amor de Deus foi servindo aquela senhora. Ela estava precisando fazer uma demolição na sua casa, colocar todo o entulho para fora. Mas ela não podia fazer aquilo devido à sua saúde e à sua idade. E ela não tinha dinheiro para pagar ninguém para tirar o entulho para fora da sua casa. Então os missionários se juntaram e tiraram todo aquele entulho para fora da casa, inclusive ajudando em parte da demolição. Quando acabou o final do dia, aquela pequena obra, aquela senhora se desesperou, porque ela disse: eu não tenho dinheiro para pagar, eu não consigo pagar vocês. E os missionários disseram: a senhora não precisa pagar, nós estamos servindo a senhora, nós estamos lhe ajudando. E ela não entendeu aquilo, porque não era possível alguém fazer alguma coisa de graça, sem querer nenhum interesse, sem querer nada em troca. Isso é o serviço. É quando eu me voluntario, é quando eu me disponibilizo para o irmão que está ao meu lado, ou para alguém que eu nem conheço, para mostrar que o amor de Deus está em mim, que eu ando como Jesus andou, e que eu sirvo não porque procuro o primeiro lugar, mas sirvo porque faço parte de um grande exército de servidores do reino de Deus. Quem quer ser o primeiro precisa servir a todos. A questão é que muitos usam ou entendem este verso, ou essa capacidade de servir, exatamente para alcançar o primeiro lugar. Mas não deve ser assim em nós, meus irmãos. O serviço, ele é um símbolo de grandeza. E no serviço, nós encontramos a capacidade de andar como Jesus andou. Sirva o tanto que você puder. Se engaje nos trabalhos do seu grupo, da sua igreja. Sirva aos seus pais, sirva aos seus amigos, ajude as pessoas. De alguma forma expresse o amor de Deus através das suas ações, através de uma ajuda, de alguém que precisa. Ligue para as pessoas, pergunte do que elas estão precisando, faça a diferença, sirva a sua comunidade, sirva o seu vizinho, faça um café, ajude ele, dê 1 quilo de açúcar, venha para a igreja, passe um pano, pergunte ao seu líder o que ele está precisando, mas sirva como Jesus serviu e permaneça em Jesus, para que nós possamos ser identificados como servos de Deus. Era o que João tentava nos dizer: aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Eu quero ir para mais um porquê de Jesus. Jesus explica a sua missão, Jesus age servindo e explica que o seu serviço tem plena relação com a sua missão, porque o seu serviço é para resgate de muitos. Vamos voltar ao texto de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. Verso de número 57. Meus irmãos, Lucas capítulo de número 10, verso de número 1 ao verso de número 12, nós teremos mais uma explicação da missão de Jesus e como ele explica. Lucas capítulo número 10, o verso número 1 diz o seguinte, apenas o verso número 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Os discípulos de Jesus inicialmente eram poucos, mas em determinado texto das Escrituras, de repente nós temos 70 pessoas, 70 seguidores. Não todos apóstolos, mas seguidores de Cristo. E Jesus desejava ir em muitos lugares, precisava ir em muitos lugares, servir, anunciar o resgate. Mas Jesus chama os seus discípulos e antes de ir nesses lugares, Jesus envia os seus discípulos em lugares que Jesus precisava ou queria ir. Andar nos passos de Jesus, meus queridos irmãos, também é fazer isso. É alcançar lugares que Jesus não pisou. Jesus nunca pisou na sua escola. Jesus nunca pisou em lugares que você andou, mas a sua presença
representa o reino dos céus, representa o Cristo. E quando você anda como Cristo andou, o Cristo está lá através da sua vida. E lá você pode anunciar o reino dos céus. E lá você pode fazer a diferença. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo número 9, verso de número 57 ao 62, nos diz o seguinte: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto de entrar no reino de Deus. Há uma proposta de algumas pessoas que fizeram a Jesus. Não foi Jesus que chamou essas pessoas para segui-lo. Foi essas pessoas que se proporam em seguir a Cristo. Mas cada uma delas, o que queria enterrar o seu pai, esperar a futura morte de seu pai, o que queria se despedir dos seus irmãos e de sua casa, teriam uma objeção para seguir a Jesus. Eles queriam andar com Cristo, mas alguma coisa no seu presente ou no seu passado não lhes permitia. Eles queriam andar como Jesus, mas com uma concessão ao passado, com uma porta aberta para a sua vida, para o seu projeto pessoal. Mas Jesus está dizendo que até os animais, as raposas têm covis, as aves têm ninho, mas Jesus, ele não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele não tem um projeto pessoal de vida, de adequação à sua vida a esta terra. Jesus não veio empreender, Jesus não veio formar família, Jesus veio resgatar e buscar o que estava perdido. Por isso Jesus abre mão de um projeto pessoal de vida. A missão de Jesus não tem relação com constituir o que nós constituímos diariamente, o que nós buscamos. A presença de Jesus e a vida de Jesus é plena. É o próprio Deus encarnado, buscando eu e você, buscando a todos os homens, buscando a todos que estão longe de Deus. Por isso nós temos mais um porquê de Jesus, que é exatamente a renúncia como o princípio da jornada cristã. É isso que nós devemos compreender nesta noite. A jornada cristã tem como principal degrau, é a área, é onde você pisa o pé pela primeira vez ao iniciar a caminhada com Cristo. É a renúncia. Para seguirmos com Cristo, para continuar andando com o Senhor e andando como Ele é, nós precisaremos renunciar muitas coisas. Nós não conseguiremos realizar algo para Deus e paralelamente ter um projeto guardado na gaveta. Você corre o risco de, quando você for procurar esse projeto, Jesus já ter queimado ele há muito tempo. Não é possível andar com Cristo e cumprir a missão de Cristo e termos missões paralelas. Andar com Jesus, andar como Jesus andou, pisar como Jesus pisou, tem a ver com renunciar os nossos prazeres, as nossas moradas, os nossos deleites, os nossos repousos, para cumprir a missão de Deus. Foi isso que Jesus disse: eu não tenho sequer onde reclinar a minha cabeça, não tenho horário de descanso certo, não é muito bem organizada e programada a minha vida pessoal, porque eu preciso ir em diversos lugares, porque em todo lugar tem gente, e onde tem gente eu me interesso, e onde tem pessoas eu estou, porque eu preciso resgatar as pessoas dos seus próprios pecados. Existe algo que nós devemos buscar constantemente, Igreja do Senhor, aqui presente, que é a renúncia dos nossos deleites. Jesus andou salvando, Jesus andou servindo. E literalmente Jesus encerra esse texto dizendo que aquele que põe a mão no arado. Aqui não se trata somente do servidor, mas se trata daquele que quer seguir a Cristo. Ele não pode olhar para trás. Aquele que decide seguir a Cristo,
ele não pode olhar para trás. Aqui estamos, servindo ao Senhor, uns com 5 anos de fé, 2, 15, 20. Mas corre um grande risco, se nós olharmos para trás, para fazer um cálculo rápido daquilo que nós deixamos ou perdemos por causa de Cristo. O nosso coração é carne, e sempre será enquanto estivermos aqui. E nós corremos o grande risco de a nossa carnalidade fazer doer uma saudade daquilo que nós perdemos. Naquele tempo eu tinha isso. Hoje eu estou com Cristo, mas eu não tenho mais. Não importa. Você tem tudo o que você precisa se você tem Jesus. Não importa o que você deixou para andar com Cristo. Não importa o que você perdeu para andar com Cristo. Nada disso importa. O que importa é que hoje você tem Cristo. É que você tem a salvação. É que o seu nome está escrito no livro da vida. É que Jesus perdoou os seus pecados. É que você nasceu de novo da água e do Espírito. É que Deus está ajudando você a se tornar uma pessoa muito melhor do que você era antes sem Jesus. Quem segue a Jesus e quem se propõe a seguir a Jesus não pode olhar o retrovisor, tem que quebrá-lo. Eu não preciso de retrovisor para seguir a Jesus. Literalmente, Jesus andou para frente. Jesus andou para frente. E a igreja deve caminhar para frente. E a juventude deve caminhar para frente. Passou. Não há motivo de resolver os colapsos do passado, porque não serão mais resolvidos. Nós caminhamos para frente. Para mim encerrar, ou para eu encerrar, eu quero ler com os irmãos mais um porquê de Jesus, que fundamentam as suas ações, porque se focarmos só nas ações, nós corremos o grande risco de sermos grandes atores, de sermos grandes religiosos e grandes imitadores de Cristo. Todavia precisamos entender os porquês para andar como ele andou. Vamos para João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, e verso de número 46. João, capítulo número 12, verso número 46. Veja que os textos que nós lemos, muitos deles têm um porquê. Porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esses porquês, procure-os na Bíblia Sagrada, reflita sobre eles. Mas procure também os eu vim ou os eu não vim. Ali estará a explicação. Nesta hora, no verso 46 do capítulo 12, Jesus diz, eu vim. Ele está explicando não o que ele vai fazer, mas por que ele veio fazer. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. É muito simples a nossa percepção sobre esse texto. Jesus veio iluminar. Mas Jesus não veio iluminar na literalidade. Passei agora, antes de vir para cá, a igreja estava sem energia. Ainda vai ter que fazer uma intervenção lá para a gente ter culto amanhã. Mas não é esse tipo de luz que Jesus gera. Porque é possível fazer um culto no escuro. Dá para cantar, dá para orar. Os nossos irmãos da igreja perseguida são experts nisso. A energia não atrapalha eles de adorarem ao Senhor. Por isso é preciso pensar sobre muitas renúncias da igreja cristã brasileira ou em todo o mundo. Mas Jesus veio iluminar. E essa iluminação é uma iluminação espiritual. É a iluminação da mente. É como se o seu cérebro ou se os seus olhos agora estivessem na sua cabeça. E você consegue pensar o que você não pensava antes. E você consegue entender o que você antes não entendia. Porque Jesus gerou uma iluminação no seu coração. Através da sua vida, através da presença do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo a partir de Cristo. E hoje a sua mente, o seu coração é iluminada para viver uma vida voltada para Deus, porque Jesus é a luz do mundo. E porque Jesus veio iluminar para que nós não permaneçamos em trevas. É o que diz Jesus neste pequeno trecho. No Sermão do Monte, quando Jesus conversa com os seus discípulos, uma grande multidão, e um grupo de fariseus, ali 3
tipos de grupos, discípulos, multidão e fariseus. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Cristo é essa luz. A vida de Cristo, as ações de Cristo transmitem esclarecimento para a nossa vida. Você quer ser esclarecido a respeito de Deus? Você quer ser esclarecido a respeito da vida? Você quer compreender melhor como funciona a vida? Não analise a vida de outras pessoas, analise a vida de Cristo. Perceba as ações de Cristo, compreenda Cristo, entenda Cristo, analise a missão de Cristo, analise os porquês de Cristo. Entenda porque Cristo foi à cruz, entenda porque Cristo se abaixou para falar com um cego que gritava desesperadamente. Entenda e compreenda porque Cristo disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu vá até a tua casa. Compreenda porque Jesus Cristo espera 3 dias para ir até a aldeia de Betânia para curar um homem, ou na verdade ressuscitar um homem que já estava morto. Não são as ações, é o porquê das ações. Não é uma simples réplica, é porque eu quero ser igual a Jesus Cristo, é porque eu quero andar como Ele anda, é porque eu quero ser o máximo que eu puder parecido com o Senhor da minha vida. E isso ocorre através de uma iluminação espiritual, a qual o próprio Cristo é a fonte de toda luz. Deus é esta fonte. O texto do Apocalipse nos diz: e o Cordeiro é a lâmpada. Deus é a fonte de toda luz, mas Cristo é o formato de Deus. Deus é a fonte de toda bondade, de todo amor, de todas as suas características, de toda paz, de toda justiça. Mas Cristo é o formato de tudo isso. Jesus andou salvando, Jesus andou servindo, Jesus andou para frente, Jesus andou iluminando muito coração escuro. Mas hoje está sobre nós essa possibilidade, essa capacidade de iluminar muitos lugares e corações que estão em trevas. Porque em você há uma iluminação espiritual que não há em ninguém. Porque você compreende Jesus. Porque você compreende o Cristo. Porque nós estamos exatamente nessa noite tentando analisar e fazer o que Jesus fez. Nós estamos em uma missão que muitas vezes nós esquecemos dessa missão. Daria um filme. Nós estamos numa missão de resgate. A missão de resgate de Deus não está concluída. A obra de Deus na cruz está concluída. Mas nós precisamos urgentemente continuar essa missão divina de propagar que Deus ainda busca os perdidos. E os perdidos não são simplesmente os que estão afastados da igreja, como nós compreendemos. A dracma perdida é alguém que se afastou. Não é o homem que está perdido, são todas as pessoas. É também aquele que não conheceu. Eu não costumo fazer isso nas pregações, mas vou pedir para nós repetirmos isso de forma muito clara, para que isso fique gravado em nosso coração e sirva de reflexão para nós. Todas as formas que Jesus andou e que nós trouxemos nessa noite, eu queria que vocês repetissem comigo. E você vai dizer: Jesus andou salvando. Repita no 3. 1, 2, 3. Jesus andou servindo. Jesus andou para frente. Jesus andou iluminando. É isso que nós devemos fazer para permanecermos na pisada de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer ao George pelo convite, a toda a equipe, a irmã Charliane, a toda a igreja. O pastor Franciele não está aqui, mas deixo o meu abraço e a minha alegria de estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é com essa palavra que a gente tem que sair daqui hoje. Jesus andou para frente. Jesus andou servindo. Jesus andou salvando. E que isso possa ruminar dentro da nossa mente, para que a gente realmente tenha essa certeza de que nós estamos andando como Ele andou. Vamos ficar de pé nessa noite para louvar mais uma vez o nome do Senhor.
dizer a Ele que Ele é santo, que não há outro como Ele, e que nós queremos estar sobre essa rocha, fundamentados nela, porque é somente Ele que nos leva para a frente e para o céu. Aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus, nessa noite, Pai. Tu és exaltado, Jesus, nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vem firmar essa palavra nos nossos corações, Jesus. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Tua boca que faz mudar o mundo. Só tu és digno, Senhor Jesus, da nossa adoração nessa noite, Pai. Recebe, Jesus, nosso louvor, Senhor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome sobre todo nome.
Aleluia, paz do Senhor, boa noite a todos. Com muita alegria que nessa noite eu quero apresentar os irmãos que estão nos dando a honra, né, de estar presente. E à medida que eu for falando os nomes, você pode só acenar com a mão para a igreja conhecer vocês, amém? Está nos visitando o Guilherme, veio a convite da Bia, amém? Seja muito bem-vindo. Está nos visitando também o Cleilson, da Assembleia de Deus, Ministério Consolador. Cleilson está aí. Amém. Fazer menção aqui os nossos visitantes que são de casa, né? Que é o Júnior, sempre está aqui, veio a convite da Fernanda. E a Nathalie, a irmã da Natália, sempre também presente na nossa congregação. Também o nosso pastor, né, e a irmã Débora, que prontamente atenderam ao nosso pedido. Tenho um carinho muito especial por esse casal. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero aproveitar a minha oportunidade para fazer os agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa noite tão abençoada, por essa palavra tão maravilhosa que foi ministrada aos nossos corações. Quero agradecer de coração aos músicos que sempre estão presentes, nos ajudando. A irmã Kelita, né? Tá sempre, claro, a nossa pastora, né? Mas sempre ela está aqui nos nossos cultos também, em nome do pastor. Como já foi falado aqui na igreja, né? Ele não pôde vir hoje, está cumprindo a sua agenda de pregações, de ministrações. Quero agradecer também aos irmãos que sempre estão aqui conosco, os irmãos da nossa congregação, a nossa juventude também, tão abençoada. A você que está nos acompanhando através da nossa transmissão online. E queria convidar novamente o pastor João, né, em nome do pastor Franciélio, né, a gente dá essa pequena lembrança e já passar novamente a oportunidade para ele. Você pode orar, pastor, por nós? Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, que bênção, fico feliz e agradecido. Eu chamo lá na igreja que é bater o retrato para representar também os irmãos da velha guarda. Muito obrigado. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia que nos permite estar cada dia nos seus passos. Te agradecemos ao Senhor por esta noite tão especial de adoração ao teu nome. A tua igreja se reúne pela tua juventude para te entregar a canção, a adoração. O nosso sentimento, a nossa intenção toda é voltada para a pessoa do Senhor Jesus nessa noite. Te agradecemos por todas as coisas, por toda a celebração, por todo o preparo que o Senhor permitiu ocorrer e que acontecesse nessa noite. Ó Deus, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, que o Senhor se agrade dele. Que a tua palavra possa estar guardada nos corações nessa noite, que haja espaço, Senhor, para receber de ti mais uma porção da tua palavra. Nos faça crescer, nos faça caminhar no centro da tua vontade. Ó Senhor, coloque as dificuldades por terra para que a tua igreja caminhe em santidade, em obediência à tua palavra. Nos faça andar nos teus passos, pisando as tuas pisadas. Nos ensine, ó Mestre amado, a estar a cada dia recebendo do Senhor alimento necessário para a nossa jornada, até o dia que o Senhor retorne dos mais altos céus. Te agradecemos por todas as coisas e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus, receba a graça de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a virtude do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E os irmãos dizem amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.